Pois é, a gente pode até ponderar que o Chelsea eventualmente não está na sua melhor fase, que um ou outro time pode ter começado o jogo com uma escalação mais mista e depois botou os titulares, mas enfim, a gente está jogando contra grandes camisas do futebol europeu, né? E estamos ganhando de times do primeiro escalão do futebol mundial, Mili. O que isso significa? Eu acho que muita coisa. Eu acho que tem uma importância, claro, para o esporte, né? Porque a gente, há muitos anos, mais de uma década, a gente não ganhava nessas disputas no torneio intercontinental. Então, a gente já ia de cabeça baixa e a gente tem essa tendência a virar latice mesmo, né? Isso a gente sabe há muito tempo. Mas estava sendo aprofundado de novo. Assim, eu acho que a seleção brasileira, a partir de 1970, principalmente, foi tirando isso da gente, a gente foi para um outro lado com a seleção, a gente chegou num ponto mais arrogante até, a gente deu uma volta ruim nesse complexo de vira-lata, mas eu acho que com os clubes a gente sempre se manteve meio ali, e isso precisa acabar, porque eu acho que a gente está vendo, aí, num momento histórico muito importante, aí saindo do futebol, com a escalada do fascismo, com a escalada do imperialismo, com guerras absolutamente como qualquer outra, né? Algumas até a gente consegue justificar, mas assim, essas guerras que a gente está vendo aí, não dá para justificar. Então, a gente vê o mundo do futebol se render àqueles considerados menores, né? E também nas arquibancadas, viu, Mauro? Assim, porque o jeito que a gente está torcendo não é como eles torcem. A gente está levando um barulho, uma festa, que eles não sabem como eles estão se rendendo a isso. E eu gosto muito de uma frase do Luiz Antônio Simas, o professor de História, que diz: a gente não faz festa porque a vida é mole, a gente faz festa porque a vida é dura. E eu acho que é isso que a gente está vendo lá, sabe? Tem sido muito bonito ver o que está acontecendo nessa Copa do Mundo. Sim, eles podem estar um pouco mais cansados, embora eu nem ache que isso seja justificativa, mas hoje teve uma arrogância do Chelsea. Eles entraram muito compenetrados, eles entraram muito afim do jogo, mas depois do gol, até a forma como o Pedro Neto foi comemorar, mostrando o nome dele para a torcida do Flamengo, já me dava ali uma ideia de que, assim, as deusas e os deuses do futebol não permitiriam que isso acontecesse. Então, eu acho que tem um movimento importante, que a gente ainda vai precisar de distanciamento histórico para conseguir compreender do que se trata. E eu concordo que o Pedro Neto é um bom jogador, mas, assim, a gente faz muitos como ele, sabe? Eu vou falar empolgada por essa vitória, depois a Alice até me corrige, mas para mim o Pedro Neto é o Michael com sotaque, Alícia. Pode me desbancar, mas eu tô nesse tom já. Vai lá, Alícia. Não dá para nem dizer que é o Michael que habla, né? Porque ele também fala como a gente. Eu acho que tem muita grife no futebol europeu, sim. Tem jogadores do nível de jogadores que a gente tem aqui e que estão muito hypados porque são europeus ou estão na Europa. A mesma coisa acontece com alguns dos nossos jogadores, o próprio Enzo Fernandes, que hoje tomou uma lição de futebol, é argentino, né? Foi comprado pelo Chelsea, a compra mais cara da história do Chelsea, que quer dizer muita coisa. Mas a gente, de fato, está mostrando que não é só, né, questões pontuais. A gente tem um futebol capaz de competir com o futebol europeu. Eles podem estar cansados, tem time em clima de final de temporada, que é o caso do PSG, tem time em clima de pré-temporada, que é o caso do Chelsea e do City, tem gente levando mais a sério do que outros. Tudo isso é verdade. Mas a hora que a bola rola, ninguém quer perder o jogo. Tem gente que pode entrar mais focado, mas ninguém entra para perder, não está nem aí se tomar uma surra dentro de campo. Então, o que os times brasileiros estão mostrando é que tem sim futebol, e toda vez que a gente supera um adversário mais difícil, eu me lembro de uma entrevista que o Júlio César, ex-goleiro do Flamengo, goleiro da seleção brasileira, jogou na Europa, jogou na Inter de Milão, ele dá uma entrevista uns anos atrás valorizando o jogador brasileiro e dizendo assim, o Neuer não aguentaria jogar em Moça Bonita meio-dia, fazendo 40 graus com a grama dessa altura, a torcida gritando o nome dele, querendo matá-lo no Maracanã lotado. Então, assim, os nossos jogadores sabem fazer isso. Tô rindo só de imaginar aqui. Você imagina a cena, né? O Neuer, né? Todo arrumadinho, bonito, penteado. No futebol brasileiro, a gente viu ontem a partida paralisada porque apareceu uma nuvem. Né? No futebol brasileiro, a gente vê o Daverson passando rodo no gramado para ajudar
né, a escoar a água. Então, os nossos jogadores estão acostumados a situações muito drásticas, de calendário, de clima, de gramado, de arbitragem, da qualidade dos adversários, e aí também vão para a Europa e também dão conta de jogar na Europa. Os europeus nunca foram testados em condições mais difíceis, e agora a gente está vendo um Mundial em que nós não somos os mais cansados, para variar, e conseguindo equilibrar esse jogo de uma maneira que está sendo muito divertida. Eu não sei se a FIFA imaginou que isso pudesse acontecer, mas eu acho que vai ser muito bom para esse novo produto que eles criaram não ser um massacre dos europeus sobre o resto do mundo, e sim os europeus sofrendo bastante já desde o começo. Eu acho que tem duas